mas dizer o seguinte: o país ontem ficou estarrecido com uma decisão que ela tem duas dimensões. A primeira, a ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal, que foi objeto da discussão na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois foi para o plenário, ela sequer podia ser votada porque é uma ação ampla. Só poderia ser votada, independente de concordar ou não com o mérito da ação do Ramagem, do ponto de vista do que prevê a nossa Constituição. Jamais terá a abrangência que teve, porque na CIF, a ação penal, além o trancamento dela, que aconteceu ontem, ela abrange no mínimo 34. O Braga Neto, que está preso, né? Aqueles generais que foram organizadores do golpe, o Bolsonaro. Então, é uma excrescência. Eu nunca vi algo tão de baixo nível como o que aconteceu ontem, do ponto de vista da afronta que foi feita à nossa Constituição. Não é o problema de... eu sei que para muitos tem uma questão que é relacionada com o enfrentamento com o Supremo. Mas veja bem, quando a gente assume, na vida pública, Nassif, quando você assume uma função pública, você levanta a mão, a gente faz isso. Eu prometo respeitar a Constituição Federal, as leis do país, enfim. E essa decisão foi uma afronta de grandes proporções à própria Constituição que foi votada em 1908 pelos constituintes. Eu nunca vi coisa igual. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Discutir uma ou outra ação como deputado, o debate é independente de discutir o mérito é ser o que ele cometeu, o crime que ele cometeu antes de tomar posse, vale ou não para a legislatura. Aí o debate, tudo bem, mas do jeito que foi feito, é um negócio que nós nunca vimos. Algo tão pequeno, uma coisa tão absurda, tão tosca como o que nós assistimos ontem naquela votação que aconteceu na Câmara dos Deputados. Jamais poderia ter acontecido nesse nível. Pois é, mas, deputado, quando a gente vê o que ocorreu de 2010 para cá, que foi um desrespeito total à Constituição, inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal. E esse desrespeito total foi num crescendo da mídia, com todos aqueles fake news, com aquela virulência, tudo que acabou explodindo no impeachment, acabou resultando no controle do país pelo que tem de mais atrasado. Agora nós estamos vendo todos esses abusos num crescendo. Não está vendo... Eu sei que a situação é muito vulnerável aí para o governo, mas não está vendo falta de enfrentamento maior do governo, ou falta de um plano de futuro aí que consiga montar um pacto aí com os setores modernos do país contra essa loucura? Eu acho, Nassif, que você bem disse, é um desrespeito amplo, geral e restrito, porque vem desde 2010. Você sabe muito bem o que foi a Lava Jato, as decisões que o Supremo tomou, depois revoga, depois fez isso, as ilegalidades que foram cometidas. Agora é o Congresso. Portanto, é uma situação que indica que há que se fazer alguma coisa, porque essa bomba vai explodir. É isso, esse é o ponto. Essa bomba ela vai explodir, porque esse tipo de enfrentamento, ninguém respeita o Nassif. A Constituição virou letra morta. Eu vejo muita gente levantar esse livrinho na tribuna da Câmara, essa Constituição precisa ser respeitada. E, na prática, todo dia ela é desrespeitada. Já foi desrespeitada em muitos momentos, na minha opinião, pelo Supremo Tribunal Federal, porque não permitiu o devido processo legal. Quem não lembra das ações patrocinadas pelo Moro, o juiz Moro, e agora o Congresso vai na mesma linha. Essa bomba vai explodir. Qual a dimensão dessa? Eu até avalio que pode ter uma crise institucional, por conta de... Não tem mais parâmetro, porque o Congresso passado, o próprio Supremo Tribunal Federal, eu não era deputado, mas eu me lembro dos tempos que estavam nesse Congresso, de Ulisses Guimarães, de Mário Covas,
de um Genuíno, um Zé Disseu, um Aleluia, que são pessoas que, independente das suas convicções ideológicas, eram pessoas que se assentavam a sua atuação nos marcos legais da Constituição. Hoje isso não vale mais nada, é o vale tudo. Portanto, eu acho que deveríamos pensar algo muito superior para chamarmos juntos o mundo democrático no Brasil e discutir pelo menos um paradeiro nisso tudo. Eu não sei, essa decisão de ontem, para mim, ela vai ter incidência. Eu não acredito que o Supremo vá ficar calado frente ao que foi decidido ontem, porque foi uma ilegalidade. Como que o Supremo vai reagir? Eu já ouvi a declaração do presidente do Supremo. Portanto, aí a Câmara depois vai revidar. Isso pode gerar uma crise de grandes proporções, e isso sim é que abala as instituições da República. Então, agora, a grande questão é que você não tem um poder moderador. Se você pega as corporações de uma maneira geral, o Supremo está sozinho, hein? Cá para nós, hein? O Supremo ele está sozinho nessa guerra aí. Você pega o próprio procurador-geral, ele tem algumas posições aí que ele, em alguns pontos que ele dá cara para bater, em outros não também. Você não tem um setor. Quando você pega a indústria, o SCAF está voltando aqui para a presidência da Fiesp. Daí, quando você pega a sociedade civil, a imprensa ainda não caiu a ficha. Essa campanha sistemática contra o Lula, eu estou falando numa condição de quem está muito crítico do que o governo está fazendo. Mas essa campanha sistemática, inclusive não reconhecendo a dimensão internacional dele, mostra que o país ainda não caiu a ficha desses riscos que você apontou agora, né? E veja bem, eu fico assim impressionado, sabe por quê, Nassif, também? É que hoje nós temos um país, a economia, ela se estabilizando, resultados objetivos que estão mostrando um caminho, pelo menos, de uma estabilidade duradoura da economia brasileira. Só falta baixar a porra dessas taxas de juros, porque isso é inaceitável. O país não pode conviver com essas altas taxas de juros, do que o Banco Central está patrocinando, e nada disso vale. Você disse bem, você pode discordar de uma ou outra ação do governo, mas essa campanha, que é feita sistematicamente, uma campanha preconceituosa, né, sobre todos os aspectos, contra o presidente, que foi ele que mais, eu vou pegar um exemplo, não teve um governo que investiu, que criou mais condições para o fortalecimento do agronegócio no Brasil. E agora, essa viagem na China é o maior abertura de mercado para o agro no mundo, agora na China, e nada disso vale para os caras, nada disso vale. Portanto, perderam a noção de Brasil, de país, perderam a noção de um país globalizado como o nosso, que está tendo grande incidência no mundo hoje, e, portanto, é lamentável, é lamentável. Nada vale para Faria Limas. Você pega a maneira como Lula foi recebido no Japão. Essa viagem para... Eu estava vendo hoje um artigo do William Vac, que o Getúlio Vargas jamais iria para a Rússia para passear, gente. O Getúlio Vargas, nos anos 40, o Brasil não tinha nenhuma relevância geopolítica. Não tinha nenhuma importância mundial. Agora tem. Se o Getúlio Vargas estivesse agora aqui, ele estava indo para a Rússia, para a China, para o Japão, que nem o Lula. Mas então é complicado, porque você enfraquece de um lado com essa campanha sistemática e, de outro lado, você não vê vontade política do governo também de tentar enfrentar esse cerco aí, né? Enfraquece, sobretudo, Nassif, essa questão que é muito cara para nós, que é a soberania do Brasil, a inserção soberana do Brasil no mundo. É isso que o Lula está fazendo. Se tem uma coisa que nós devemos nos orgulhar muito, é essa política soberana que o Lula está desenvolvendo no mundo, perante o mundo. Fortalecimento dos organismos internacionais, reposicionando o Brasil no mundo, atraindo investimento e novos polos de investimento para gerar renda e emprego aqui no Brasil, está retomando tudo e nada disso é reconhecido. Eu nunca vi algo mais desumano, mais antinacional do que essa campanha sistemática que é feita, até por preconceito contra o presidente Lula. É algo lamentável, porque se você comparar, Nassif,
Olha, o que esse governo... Eu sou líder do governo, Nassif. Esse governo anterior, que eu não gosto nem de falar o nome dele, destruiu o Brasil, destruiu a República, destruiu as nossas instituições, entregou-se às forças, ele entregou as forças, introduziu dentro do parlamento um controle do orçamento de grandes proporções, e estão pagando o preço disso tudo, porque o governo não tem muito controle, porque tudo é em função daquilo que estabeleceu nos regramentos que foram aprovados no governo anterior. Então, não é fácil, até porque, Nassif, você disse bem, o Lula foi eleito com 100 e poucos parlamentares, o parlamento tem 513. Então, você governar com a maioria conservadora, como nós temos no Congresso, né, não é algo fácil, é doído, é doloroso, chega a ser até esgotante para nós que estamos no fronte dessa disputa e, sobretudo, na necessidade de apoiar. Nassif, deixa eu te dar o exemplo que eu estou falando demais. Ontem, depois da tal votação do Ramagem, que não é só a votação do Ramagem, é bom que a gente saiba, não é só a votação do Ramagem. O que eles fizeram ontem foi votar uma anistia, na prática, ampla, geral e restrita, para todos aqueles que depredaram, organizaram, fizeram todas as atrocidades contra a democracia e a instituição da República no dia 8 de janeiro. Foi isso que foi feito. Na prática, é isso que a ação penal, se ela for trancada, que é inconstitucional, claro que não vai, mas o simbolismo disso é muito forte. O símbolo disso é muito forte. Depois disso, Nassif, nós já aprovamos uma lei, e ninguém comentou nada nem hoje, que são a reformulação das PPPs, que vai possibilitar a abertura de mercados para novos investimentos. Ninguém quis saber disso, não foi nem comentado, cara. Isso é importantíssimo para os municípios do estado do Brasil, a atração de investimento, mudando os conceitos, permitindo um processo de concessão com controle do poder público, e aí nada disso vale mais, inclusive para muitos economistas. É lamentável, Nassif. O conceito de relevância acabou. Só futriquinha, a gastança, o comprometimento futuro, qualquer coisa é gastança. Não, isso é gastança. É inacreditável.